não sei se vocês sabem, né? Mas a gente já tem um bom esboço daquilo que deve ser a Chapecoense nesse início de temporada, em termos de treinamento e de metodologia. As coisas estão fluindo muito bem, porque nós tivemos ao longo dessas 2 semanas quase, ou de 1 semana e meia, a chance não só de conviver com atletas que chegaram no clube, de reforçar aquilo que a gente quer dentro do vestiário, mas dentro de campo também, de já botar a bola para rolar. E isso é muito importante quando você tem que montar uma equipe ou remontar, no nosso caso é montar. E eu tô muito satisfeito com aquilo que eu vi, não só pela parte técnica, tática, emocional, mas o dia a dia no clube. Eu acho que nós acertamos em muita coisa, e eu espero que isso seja demonstrado dentro de campo a partir do momento em que a gente iniciar a temporada, que vai ser no dia 21, no jogo diante do Palmeiras. Bom dia, boa dia. Tarde, eu já estou com a tarde na cabeça. Daniel Fazolin, da Rádio Supercondai do UOL. Passar para a parte prática, você já ilustrou que o ambiente está bom, que os treinamentos estão correndo bem, a gente viu que você aliou muita coisa com relação à parte tática, técnica e física, mas para a parte prática, o time que você está colocando em campo, que a gente tem visto, ora com o Elias, ontem com o Arthur, Sebadios, Groli, Fabrício Bruno, Reinaldo, Amaral, Giroto, aí o meia, Neném, ou também o Dodô, Niltinho, Wellington Paulista e Rossi. Você imagina que essa é a espinha dorsal do time? Olha, para o início de temporada, eu até que estou mexendo um pouco no time. Eu tenho o hábito de ir testando os atletas, até porque é muito importante quando você vê o encaixe nos setores de vários atletas. Na parte defensiva, esses são os atletas que chegaram há mais tempo, então eles pelo fato de terem tido uma chance maior de treinamentos, eles estão mais entrosados, né? No meio campo também, e no ataque também. No ataque eu tenho o Niltinho e o Rossi, que fisicamente estão um pouco acima dos outros, então eu tenho que usar isso daí. Não quer dizer que vai ser o time do início da temporada, mas talvez seja um esboço sim do time que vai entrar diante do Palmeiras, porque é importante que você também, dando oportunidades. Eu já testei Nenê, Martinútil e Dodô naquela função. Ao longo da semana vou fazer a entrada do João Pedro numa lateral, de repente do Natan na zaga, do Luiz Otávio, até para que a gente possa ver exatamente isso, que tipo de encaixe a gente vai ter. Mas volto a dizer, ainda é muito cedo para que a gente possa falar qualquer coisa em termos de time. Não foi feito nenhum tipo de tático. Talvez hoje eu comece a fazer mais a parte tática, que é importante para que você também analise essas coisas que eu citei. Olha, eu sinceramente espero um bom jogo. Eu acho que a Chapecoense, mesmo com todas as dificuldades, ela vai impor um nível de jogo aceitável, e talvez a gente tenha muitos erros em termos de erros táticos, né? Mas eu tenho certeza que os atletas, até porque eu estou com eles diariamente, tenho visto isso, eles vão suprir algumas necessidades ou algumas carências com aquilo que eles têm, com o laço individual de cada um. O time que eu quero ver em campo é um time que marque forte, que tenha realmente a cara da Chapecoense, que seja um time veloz, que não se limite só a defender, que vai ter a hora no jogo onde de posse de bola vai ter que ser um time agressivo, ofensivo, mas que sem a bola, que ele saiba que é fundamental que ele volte, que marque. Então é difícil eu te precisar se já no jogo diante do Palmeiras a equipe vai ter isso daí, mas é o que eu espero ao longo da temporada. Eu não tenho dúvida também, né? A tolerância, ela vai ter que existir, porque nós estamos remontando uma equipe toda, todo um departamento de futebol que já foi dito aqui. Então é importante que todos aqueles que venham ao estádio entendam que é necessário que o tempo jogue a nosso favor, e hoje infelizmente a gente corre contra o tempo. Então não é fácil você em 15 dias fazer uma equipe forte, uma equipe que tenha já a cara do que o torcedor quer ver,
né? Nós sabemos que aqui há uma identificação muito forte da torcida com o clube, da comunidade de uma forma geral. Então, o que nós desejamos é exatamente isso, que o time tenha a cara que a Chapecoense sempre teve. E sobre o elenco, eu acho que nós tivemos êxito na escolha de várias peças. Acho que a Chapecoense tem um bom time para iniciar o ano. Talvez, assim como todas as outras equipes, e se eu tivesse numa equipe que tivesse virado a temporada e feito apenas 5 contratações, eu também falaria isso. A gente necessita de encaixe, não é fácil você remontar uma equipe, o que dirá você ter que montar um elenco e ter resultados já que agradem a todos, né? Então, nesse sentido, a gente pede um pouquinho de paciência, mas em troca a gente vai ter um espírito de luta que vai superar todas essas arestas que porventura apareçam. Olha, o pedido seria que as coisas saíssem como a gente quer. Eu, o Rui, o Maringá, a diretoria da Chapecoense, porque nós tivemos muito trabalho, não foi fácil não a gente chegar até aqui, e eu sei que a gente ainda nem começou. Então tem muita coisa para ser vista, muita coisa para ser analisada, mas é tão importante quanto você ter um time dentro de campo que possa render, é o fato de você ter um vestiário que possibilite isso, porque só 11 jogam, outros tantos, e hoje nós temos mais de 20 de fora, então você tem que ter um vestiário limpo, de olho no olho, honesto, para que todos os atletas entendam. Então o que eu quero realmente é formar, antes de mais nada, um vestiário forte que possibilite a gente ter uma estrutura forte para ir dentro de campo, receber todo o carinho que certamente a gente vai ter, e que isso basicamente se traduza em energia e que dentro de campo a gente consiga os objetivos, né? Então, se eu tivesse que escolher alguma coisa hoje, seria que a gente tivesse exatamente essa unidade já formada. Sim, não tem como você desassociar isso do rendimento ou da temporada, né? Porque ao longo do ano certamente a gente vai ter alguma oscilação emocional que todas as equipes têm, mas aqui ela pode ser que seja muito maior, né? E que os picos sejam maiores também. Então, em função disso, a gente teve a sensibilidade de escolher pessoas importantes que estão hoje dentro do nosso departamento de futebol, não só para ajudar dentro daquilo que ele é capaz, que é a sua atividade, mas que também tenha um peso emocional para suportar muita coisa e para estar perto do atleta. Certamente o atleta vai ser aquele que vai correr maiores riscos, porque em campo existe sempre um jogo onde ele é decidido em detalhes e qualquer coisa pode jogar a favor ou contra. E quando você tem uma equipe bem preparada emocionalmente, você nota que essa equipe tem rendimentos melhores a partir do momento em que tem base para isso, né? Então, ao longo do tempo, a gente vem discutindo muito isso daí. Eu ainda espero a chegada de mais alguns atletas, então por isso a gente está adiantando nesse ponto, mas não finalizamos ainda uma conversa franca que teremos sobre todos esses aspectos. Mas é importante dizer que o que eu tenho visto nos treinamentos, a vontade dos atletas, a conversa que tenho tido com eles, eu tenho certeza que eles já começaram a assimilar e entenderem isso aí, porque é importante que a pessoa entenda aquilo que vai acontecer. A gente vai jogar aqui dentro com muita gente apoiando e talvez fora de casa também. Mas, porventura, no futebol existem empates, existem derrotas, e a gente tem que estar muito preparado para isso, para que a gente possa realmente exigir dos atletas aquilo que eles podem dar e devem dar, e também que as vitórias sejam muito maiores do que as derrotas. Então, eu tenho acompanhado, se não só eu, mas todos nós aqui, a gente está sempre assistindo, vendo, anotando as coisas, buscando informações. É muito importante quando você tem a sua base dando frutos, porque isso daí mostra que a tua sequência ela fica a cada dia que passa mais certa, mais garantida. Você falar que esses meninos já terão oportunidade, eu estaria sendo, utópico, né? Eu acho que neste momento a gente tem outras coisas a ver, a entender, a analisar, a acertar, mas é lógico que todos nós estamos muito contentes aqui, acompanhando os jogos, vibrando muito, felizes porque
A Chape já iniciou bem o ano, e nós temos visto também, não só dentro de campo, mas a repercussão de tudo aquilo lá, com as torcidas visitantes ou adversárias também cantando. Então isso é uma coisa que nos sensibiliza. Agora, eu já tenho 10 atletas da base que estão com a gente, alguns até que já estouraram a idade. Então, diante de tudo isso, a gente vai filtrar, ver o que é importante, porque não adianta você pegar um menino da base que está jogando contra outro da mesma idade e achar que ele já está pronto, né? Tem muita coisa a ser feita, mas acho que esse carinho do profissional com a base deve existir. Olha, essa é uma pergunta um pouco difícil, porque normalmente a gente faz um esboço daquilo que pode acontecer ao longo da temporada, de onde a gente vai ter que buscar uma peça ou outra. Hoje nós ainda achamos que falta um meia de uma maneira de jogar um pouquinho diferente da que nós temos, mas enfim, isso é para um segundo plano. O mais importante hoje é a gente botar o time em campo, analisar aquilo que pode acontecer nos jogos, porque muitas vezes você espera muito de um atleta e ele não consegue dar, e outras vezes você não espera muito de determinado atleta e ele acaba te surpreendendo e fazendo uma ótima temporada. Então tudo isso é encaixe, aquilo que eu disse antes, do encaixe de setores, do encaixe de uma peça com outra, acontece muito no futebol e nós temos que dar tempo para que isso aconteça, né? Então por isso é que hoje fica um pouco difícil falar. Sobre a vinda do Arthur, que viajou 27 horas e quis treinar, isso demonstra não só do Arthur, mas de todos uma vontade muito grande de acertar, e isso é uma coisa que comove a gente, porque nós estamos lidando acima de tudo com seres humanos, e é importante que você veja essa vontade, essa superação, porque é a superação que eu quero que tenha dentro de campo, a superação que o Neto teve, que o Alan Ruschel teve, que o Foman teve, e a superação que faz com que você tenha uma equipe não invencível, mas dificilmente de ser batida. Então, são sinais que nós queremos para que a gente forme a unidade que eu já falei. E no meio do caminho eu tive que parar algumas vezes para atender pessoas que são da comunidade, que passam o maior carinho para a gente, né? E me chamou a atenção até 2 senhoras que me fizeram parar, que saíram de casa e foram lá falar o carinho, o amor que sentem pelos heróis que se foram, porque nós entendemos que é assim que eles os enxergam, né? Mas é importante isso, você sair na rua, você ter o convívio social, porque o futebol ele te deixa às vezes muito alienado, e é importante quando você consegue entender e diferenciar aquilo que é esporte, aquilo que é social, aquilo que é o convívio, que também te faz bem. Porque às vezes a gente quer estar dentro do estádio, sendo elogiado, a imprensa elogiando, mas é importante você sair na rua e realmente entender o porquê que aqui em Chapecó a Chapecoense é tão forte. Não é simplesmente por causa do time, nós sabemos disso, há uma comunidade por trás que vive, que respira futebol, que incentiva os seus atletas, isso tudo nós vamos ver de perto com certeza. Gente, eu gostaria de pedir um espaço só para mostrar para vocês que nós temos uma federação de treinadores no Brasil, que foi fundada por mim e pelo Caio Júnior, e que diante disso nós temos um projeto que está em Brasília, que é do deputado José Rocha da Bahia, onde ele pede a melhor regulamentação da lei do treinador, e nós estamos pedindo para que essa lei chame Caio Júnior, seria identificada a partir de hoje como Lei Caio Júnior, onde ela dará ao treinador um pouquinho mais de respaldo, que era uma luta minha e do Caio. Então, em homenagem a ele, a gente está aqui fazendo esse manifesto para que todos entendam e que seja divulgado, e que lá em Brasília os nossos políticos possam aprovar uma lei que está totalmente defasada, e que a partir deste momento possa ir circulando por todas as redes, fazer com que sensibilizem os nossos políticos e que eles entendam que a nossa luta é uma luta honesta, leal, e o que a gente quer é simplesmente nos equipararmos às outras áreas do futebol. Muito obrigado.